Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empata aí esse clássico aí dos milhões diante do Vasco 0x0, um clássico que já não vinha terminado empatado. Já tinha 6 anos atrás, né, o último empate por 0x0. O Flamengo teve a chance, sim, de sair vencedor, principalmente com o Gabigol, que é um excelente batedor de pênalti, não vive as suas melhores fases, mas é aquilo, perdeu o pênalti. Foi criticado, a entrevista coletiva, a entrevista dele após jogo ali, né, na saída de campo. Pra mim ficou, não foi muito legal, mas é aquilo. O Flamengo, Léo Pereira teve duas salvadas monstruosas para o Flamengo, né, que poderia sim ter o gol do Vasco. E o Flamengo não jogou legal, o clássico não foi bem, efetivamente. Pedro Cebolinha não jogou bem, depois entrou o Bruno Henrique, Gabigol, mas é aquilo. O pênalti, o estilo que o Gabigol bateu o pênalti foi totalmente, para mim, equivocado. E no final do vídeo eu falo porque foi equivocado ele bater daquele estilo, né? Mas vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, sua opinião sobre esse clássico terminado em 0x0. Tamo junto aí. 0x0, daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, o Ramon também, os personagens aí desse jogo. 0x0 e eu começo em linha de passe perguntando para você, Eugênio. 0x0 pro Vasco? 0x0 pros dois. É mesmo? É, porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. Boa noite. Antes do jogo, É. ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro Sim. jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. O Verratti teve boa chance. Os dois times tiveram as suas situações. O Verratti teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos, foi um 0x0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. Por incrível que pareça, você pega o meio-campo do Vasco. O Vasco jogou numa espécie de 5-3-2. E o Vasco tem uma carência gigantesca de jogadores de meio-campo. Então começou com o Jair, que saiu, né? Com o Zé Gabriel e com o David, jogando ali num dublê de terceiro homem de meio, saindo para tentar se juntar aos atacantes. Contra o meio-campo de Flamengo, que tinha Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Uma diferença gigantesca. Enorme. No campo, com o passar do jogo, isso não se viu. Então, acho que foi um empate para os dois. O Vasco poderia ter vencido o jogo também. Nós estamos vendo aí algumas Esse gol que o Verratti perde é algo inacreditável. Inacreditável. O primeiro ainda ok, acontece. Mas esse realmente, ó. Que liga um alerta para o Flamengo, que deveria ter vencido o jogo, mas para isso deveria ter jogado melhor. E não pode iludir o Vasco, porque há muita carência no elenco ainda. A superação desse jogo de hoje não pode sugerir que o Vasco esteja pronto para uma temporada que, pelo contrário. Claro que a entrada do Adson, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Qualifica o time ali pela direita e tal, mas as funções ali de volantes do Vasco estão muito carentes nesse início de temporada. E no final, só para pontuar. Pode falar. Não quero tirar aqui culpa do Gabigol, nem tirar méritos do Léo Jardim. Mas essa faixa final de gramado no gol à esquerda dessa vez do Maracanã, que está um pasto, talvez tenha atrapalhado um pouco, o que ele bateu fraco na bola e aquilo segurou um pouco a bola. E aí a responsabilidade de quem toma conta do Maracanã. Sem dúvida nenhuma. Mas muito mérito do Léo Jardim. Acertou o canto, foi lá. E esse o lance do pênalti aí que
Daqui a pouco a gente pode até discutir, mas pelo que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa, acho que não tem muita discussão. Foi pênalti mesmo. É a cobrança do Gabigol, para quem não viu lá. Olha o que está falando aqui, Bateu muito fraquinho. Bateu fraquinho. E acho que isso o gramado ajuda a tirar um pouco da... Dá essa impressão, Gênio. Também tem essa impressão que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel, boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade. É clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio também, concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar... insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou evidentemente capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano
buscando retomar o melhor futebol. E para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi um Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando mais, eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. Vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem, mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade, porque é a única forma, sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas, e aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. Não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha,
Tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William. O principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram, de elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo? Depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. da 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano 1 a passado, 0. Então, Merecidamente. e assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1-0 só que pro Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. O golaço do a Pumita. vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, assim, ok, onde eu tenho mais gente? É na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim. Meio campo, problema... não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. O David, o Rossi. Entendeu? Já começa a complicar. Não, e o problema então é que ele tem. Desculpa, o Piton na lateral, tem o Léo Jardim, que se firmou. Sim. Tem o Piton. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Eu tava meio sumido aí, mas eu voltei. É aquilo, o Flamengo não jogou bem esse clássico aí diante do Vasco. O Flamengo não criou melhores chances, teve posse de bola, finalizou mais, teve mais posse de bola. Só que, às vezes, se a gente for contabilizar as melhores oportunidades de gol durante o jogo inteiro, foram do Vasco, né? O Vasco teve 2 chances ali muito claras para abrir o placar. Principalmente, tirando o pênalti que teve agora no final do jogo, que o Gabigol perdeu. Teve o lance que o Léo Pereira participou dos 2 lances, incrivelmente, né? Léo Pereira, ele foi muito bem na partida. Para mim, um dos principais destaques do Flamengo foi o Léo Pereira salvando o Flamengo. O primeiro lance, teve aquele lance lá que teve a finalização, eu esqueci de quem foi, do Vasco da Gama que finalizou, e ele tirou praticamente em cima da linha. E já no segundo tempo teve esse lance também que teve bate-rebate. Berret finalizou, ele conseguiu tirar em cima da linha. Então é aquilo. Conseguiu tirar em cima da linha, né? Então aquilo. O 0-0 pro Flamengo poderia ser considerado um bom resultado. Porque poderia ter levado 2 gols do Vasco, né? Foi salvada monstruosa do Léo Pereira. Só que o Flamengo, ele teve um pênalti, uma jogada lindíssima do Arrascaeta, né? Foi claramente pênalti e foi dentro da área. O contato foi em cima da linha. Em cima da linha é dentro da grande área, então é pênalti. Não tinha que... O Gabigol, ele vive uma péssima fase. Vivendo uma péssima fase, qual é a tua? Estou vivendo uma péssima fase, sou reserva. Estou sendo questionado no clube onde eu sou ídolo. Dá um porradão no gol para fazer o gol e ser o herói. E querendo ou não, colocar até uma dúvida na cabeça do Tite para os próximos jogos. E eu tenho certeza, se o Gabigol tivesse marcado o gol contra o Vasco, tivesse dado a vitória ao Flamengo, principalmente nos próximos jogos, ele iria entrar até mais cedo nos jogos, né? Porque geralmente o Gabigol, quando ele entra pelo minuto 20, 25 minutos do segundo tempo. Entendeu? Então é aquilo. Nos próximos jogos, o Gabigol poderia até ser titular. Gabigol vem de 2 jogos aí seguidos, marcando gol. Um diante do Vasco, marcando, dando a vitória pro Flamengo. Então é aquilo. O Gabigol já tá sendo criticado.
Ele bate o pênalti daquele jeito, fraco, aí a torcida cai em cima do Gabigol, né? Infelizmente, ele perdeu o pênalti. Ele poderia ter feito o mesmo estilo de pênalti que ele bateu contra o Coritiba no ano passado no Brasileirão, tá? No Couto Pereira, né? Que o Flamengo venceu por 3-2 esse jogo, se não me engano. Aquele pênalti era o ideal. O Gabigol pegou a bola e deu um porradão. Bateu na bochecha do gol. Do lado direito do gol, né? Do goleiro da época do Coritiba, que foi rebaixado. Então aquilo. Questiona. A entrevista do Gabigol, para mim, é início de temporada ainda, vamos trabalhar. Clássico é clássico. Obviamente que tá início, mas é aquilo. Um clássico que poderia sim sair com a vitória. Deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. E o Flamengo não jogou bem. Cebolinha, Pedro não jogou bem. Luiz Araújo, até hoje não conseguiu se achar, né? Mas vamos ver o que o Flamengo vai aprontar nas próximas rodadas. Deixa o teu comentário aí e tamo junto.